Voz Ativa, olá a todas e a todos, bem-vindos e bem-vindas a mais umas notas da semana. Temos 5 assuntos para falar esta semana. Em primeiro lugar, a visita de Angela Merkel, a chanceler alemã que veio ao nosso país. Vamos também falar da greve geral que aconteceu também na semana passada. Vamos também falar das declarações de Cavaco, também as declarações de Passos Coelho. E por último, as declarações de Silva Peneda e também de José Miguel Júdice. Portanto, eu estou muito entusiasmado esta semana porque só tenho boas notícias, só temos excelentes notícias e coisas ótimas para nós todos e para o país. Portanto, estou muito entusiasmado com as notas que trazemos esta semana. Começamos com a visita da chanceler alemã Angela Merkel, muito destaque dado pelos média, e o destaque dos média também se deve, claro, porque os média dão muita voz ao poder, dão muita voz às elites. Foi feito uma clara estratégia de agenda setting, tendo em conta a visita da chanceler alemã ao nosso país, numa clara demonstração de poder, uma clara demonstração de influência, e também de exportação política, por assim dizer, e também uma forma de apaziguar os ânimos no país antes dessa greve geral que tanto impacto teve. E essa visita da chanceler também serviu para acalmar um pouco os ânimos, por alguma água na fervura, e também passar essa imagem de poder, essa imagem transnacional de controle, de influência, de poder, essa coisa quase paternalista. E então também dizem, vamos ter calma, vocês vão fazer greve, mas vão se portar bem, nós estamos aqui convosco, estamos aqui para vos ajudar. Portanto, essa visita da chanceler alemã vem trazer um pouco essa ideia. Merkel já tinha visitado Espanha, Grécia, chegou a vez de vir a Portugal, ou seja, é quase como uma visita da chanceler às províncias, ou seja, tentar fazer um apaziguamento dos ânimos sociais nas vésperas da greve, porque também nós estamos a começar a ver que está a constituir-se uma união de Estados europeus, uma união federal, uma união política e económica. Isso significa uma alteração e deslocação dos centros de poder e também dos centros de decisão, ou seja, nós já sabemos que se estão a extinguir freguesias, ou seja, menos freguesias igual a menos representatividade, ou seja, menos representatividade per capita, ou seja, cada cidadão é representado por cada vez menos, uma porcentagem cada vez menor de políticos, e isso, uma menor representatividade per capita, também significa menos democracia. Isto aqui são dados objetivos, estatísticos, óbvios, matemáticos, ou seja, e também nós estamos a começar a ver que estes ciclos nacionais de poder e esta perda de soberania vão acabar por secundar um novo extrato na pirâmide de poder, que é esse poder transnacional, esse poder europeu, esse poder na estrutura europeia, e os Estados nacionais começam a estar num patamar abaixo, numa linha abaixo, porque em cima já passa a estar esse poder transnacional, esse poder europeu, dessa união de Estados europeus federal que se está a constituir, e para ela caminhamos, quanto a mim, inevitavelmente, isso. O que significa menos soberania, porque os centros de decisão passam a estar na Europa e não tanto no nosso país. Significa menos representatividade, e menos representatividade também representa menos democracia, e também uma diferença maior no jogo, no mapa político, no mapa de poder, e também no mapa de influência, ou seja, e também nas relações das forças políticas, que afastam cada vez mais a democracia dos cidadãos para esses centros cada vez maiores e cada vez menos locais, menos regionais. É de facto preocupante que assim aconteça, mas parece um caminho de inevitabilidade. Greve geral. Greve geral em números fantásticos, em números recorde, em números únicos. Uma verdadeira imagem que o país passou de que está descontente com esta degradação das condições de vida, que está descontente com as condições que tem para viver e para subsistir, e quase, usando uma imagem futebolística, um cartão amarelo, para não dizer vermelho, não só ao governo, mas pelo menos às políticas e ao rumo que está a ser seguido, ao rumo estratégico nacional, este rumo do empobrecimento compulsivo, que nos estão a obrigar,
este rumo da austeridade que quer empobrecer as pessoas para nos tornar mão de obra barata, para nos tornar menos qualificados, para nos tornar menos inteligentes, e este rumo do empobrecimento, este rumo da austeridade, está a deixar muitas marcas na economia e as elites continuam, os grupos económicos estão a beneficiar cada vez mais disto. E as pessoas cada vez mais prejudicadas com isto. Portanto, enquanto esta greve geral que teve números históricos, Passos Coelho teve declarações, disse muito bem que as pessoas que foram trabalhar merecem nota de destaque porque foram muitas. E aqui começam as perguntas. A Passos Coelho disse isto e muito bem, porque é verdade, quanto mais as pessoas trabalharem, mais garantem os privilégios das elites e mais garantem a continuidade destes privilégios dos poderes instalados. Portanto, vão trabalhar, ajudem os políticos, ajudem as elites, ajudem os grupos económicos a ficar cada vez mais ricos, enquanto nós ficamos cada vez mais pobres. Portanto, vão trabalhar. E também Passos Coelho esqueceu-se de um detalhe, ou então, ele sabe, ele tenta fazer passar por natural este tipo de discurso, é que geralmente as pessoas que foram trabalhar é porque são vítimas de uma chantagem económica, porque não têm outra possibilidade, têm que ir trabalhar, porque não têm hipótese de perder um dia de trabalho, não têm hipótese de perder um dia de salário, não têm hipótese de poder dar uma falta, porque o seu trabalho ou é precário, ou então não têm condições de poder usar o direito à greve, ou não têm condições económicas para poder suportar um dia sem vencimento. Portanto, esta chantagem económica também levou muita gente a trabalhar, e Passos Coelho esqueceu-se disto. Quem também teve uma declaração fantástica esta semana, e estou absolutamente de acordo, foi o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Cavaco Silva teve uma declaração brilhante, porque finalmente está ao lado das pessoas e está contra os políticos, e está contra os poderes instalados, e está contra os poderes económicos e contra as elites que nos degradam as condições de vida e que nos impõem este retrocesso civilizacional. E Cavaco Silva disse que quer toda a gente, quer essa gente toda na prisão, quer esses políticos responsáveis todos na prisão. Vamos ouvir as declarações de Cavaco. São pessoas apostadas na destruição, apostadas na violência, que querem destruir a sociedade. E por isso a polícia não pode deixar de ter todo o apoio dos portugueses para enfrentar atitudes como esta, que visam destruir a riqueza do nosso país. Ele afinal estava a falar da malta da pedrada. Eu pensava que ele estava a falar dos políticos que tanto mal nos fazem, não é? Bem, afinal estava a falar dessa malta da pedrada. Bem, vamos então falar dessa malta da pedrada. Essa malta da pedrada, eu tive que falar com muita gente para perceber realmente o que é que se passou, o que é que não se passou, porque os órgãos de comunicação social deram uma imagem um pouco contrastante, e então tive que falar com muita gente esteve presente para perceber o que é que realmente se passou. Bem, eu não quero entrar muito pelaquela questão dos polícias infiltrados que estavam na manifestação com pessoas que estavam a criar desacatos. Bem, mas o que é certo é que houve 2 ou 3 indivíduos que, quando da carga policial, passaram para o lado da polícia. Um deles, um indivíduo mascarado, outro, um indivíduo com uma bandeira pirata e um outro com a cara pintada. Portanto, pelo menos estes 3 indivíduos que estavam à pedrada dentro dessa meia dúzia, que já sabemos que era um grupo de meia dúzia de pessoas que estava a atirar pedras, a arrancar da calçada, quase com à boa tradição fordista, enquanto uns arrancavam, passavam as pedras a outros que já estavam a atirá-las. Portanto, ali uma cadeia de trabalho fantástica, absolutamente organizada, desta meia dúzia de pessoas, em que sabemos já que pelo menos 3 delas eram agentes da polícia infiltrados. Portanto, para passar para a opinião pública que nós, bravos polícias, aguentámos estoicamente e bravamente a vossa pedrada destes cidadãos maldosos que estavam aqui a atacar-nos, e só à última é que nós fomos bater nas pessoas porque aguentámos ali heroicamente as pedradas destes indivíduos que querem fazer mal à democracia. Bom, o que é certo é que essa carga policial foi então feita para toda a gente, mas o que é certo é que havia uma clareira enorme entre esta meia dúzia de indivíduos que estavam a atirar pedradas à polícia e o resto dos manifestantes. Portanto, se era só meia dúzia, a polícia o que tinha que fazer era identificar estes indivíduos, cercá-los e prendê-los, o que não fez. O que a polícia fez foi esperar, fazer aquela manobrazinha do estamos aqui a ser atacados,
E estivemos uma hora ali a aguentar bravamente a pedrada daquela gente e depois carregaram sobre todos. Em vez de identificar aqueles indivíduos que eram fáceis porque estavam longe e separados do resto da manifestação, em vez da polícia ir neutralizar esses elementos, não, acaba por bater indiscriminadamente em toda a gente. Mas, de qualquer maneira, temos que falar e temos que analisar também de outra forma este tipo de reações, porque cada um reage, de facto, em conformidade com as circunstâncias e a reação de cada um acaba por ser proporcional aos atos que lhe são cometidos, ou seja, cada um reage em conformidade com a violência, em resposta à violência que é cometida sobre as suas vidas, sobre os seus direitos e sobre as suas condições. Portanto, é um sinal para se refletir, é um sinal para parar, para pensar, e é um sinal bem claro das pessoas que... e também, isto aqui é uma boa imagem para os políticos, porque há muita gente que sempre falou e sempre se congratulou de sermos um povo de brandos costumes e pronto, isso, e a situação que empurram este povo é uma situação insustentável e exige uma resposta. E se a reação é violenta é porque também o ataque económico e social que foi feito a estas pessoas também é violento. Portanto, aqui algo para pensar e para refletir. Outras grandes declarações esta semana que eu acho de facto brilhantes e que merecem a minha salva de palmas. José Miguel Júdice, ex-bastonário da Ordem dos Advogados, José Miguel Júdice, disse que os portugueses têm de abdicar de direitos adquiridos, trabalhar e poupar mais. Em entrevista ao Semanário Sol, diz acreditar que o ano 2013 será ainda pior que o de 2012 e vaticina que se o povo não poupar e trabalhar mais e não abdicar de privilégios e de direitos, o povo será a falência total da economia portuguesa. Outra declaração de antologia que eu acho que é de facto bravo e o meu coração, todo o meu sentimento e estou completamente ao lado de Silva Peneda. Silva Peneda, presidente do Conselho Económico e Social, critica também, mais uma vez, em entrevista ao Semanário Sol, o facto de ser o Tribunal Constitucional a decidir o Orçamento do Estado e condena a greve dos estivadores. Defende Angela Merkel, mas mostra-se preocupado com a situação do país. E diz isto: estamos a atingir os limites da dignidade humana. Ou seja, em termos sociais, atenção que estamos a atingir os limites da dignidade humana. É um alerta de Silva Peneda, presidente do Conselho Económico e Social, que esta advertência é feita no contexto do corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado. Ou seja, é um anúncio pelo Governo. E este responsável afirma que esta decisão não foi a melhor e que seria útil abrir mais a negociação para tornar a agenda mais interessante para todos.